Mundial de Clubes está rolando, tem polêmica pra todo lado, mas vocês já imaginaram se um dos personagens mais polêmicos do futebol brasileiro nos últimos anos tivesse por lá? Tá entendendo? Menos imparcial, colocar no Twitter situações, colocando que eu errei, eu deixei de errar. Quando eu erro, eu mesmo assumo meu erro. Mas colocar a culpa em mim, não, pô. Mas já estão vendo um monte de idiota falar um monte de besteira, né? Aí esse Bocó vai e fica falando essa besteira aí, não, porque o Felipe Melo... A gente vai relembrar algumas das maiores falas do Felipe Melo e, claro, não dá pra esquecer da passagem dele no Mundial também, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero lembrar que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol, e pra você ter no seu celular é de graça, só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Agora vem comigo e vamos lembrar umas falas do Felipe Melo que, cara, foram sensacionais. O Felipe não era muito do cara que seguia protocolo e nesse Mundial a gente sabe que quando os brasileiros ganham, tá virando uma bagunça a zona mista. Mas o Felipe Melo já fazia isso até interrompendo o Daverson lá atrás, lembra disso? É um estádio bastante histórico, né? É um estádio bastante histórico, eu nunca pude jogar aqui, primeira vez. Queria que fosse com vitória, né? Seria melhor. Teria todos nós contentes, felizes. Felipe, oi Felipe, você quer falar? Por favor, Felipe, o que aconteceu? Explica pra gente. Na rede social você não pode querer induzir a torcida do Palmeiras que eu errei numa jogada ou outra, não. Você tem que ser um pouco menos imparcial, você tá entendendo? Menos imparcial, colocar no Twitter situações, colocando que eu errei, eu deixei de errar. Quando eu erro, eu mesmo assumo meu erro, mas colocar a culpa em mim não, pô, sacanagem você. Tá, então o Felipe Melo na bronca aí, depois dessa derrota do Palmeiras aqui na Bombonera, eu volto com você, Prieto. Pois é, entrou o Felipe Melo ali durante a entrevista do Daverson. É importante entender um pouco mais à frente. Desde quando voltou pro futebol brasileiro, ou até antes disso, a gente já sabia que ele era o cara do confronto. Pra começar, você lembra de quando ele deu aquela cutucada no Neto ao vivo? Virou lenda essa, né? Legal, primeira vez do Felipe Melo no terceiro tempo da Band. Felipe, eu estava ouvindo a sua entrevista, que você não foge não, você fala diretamente. Perguntaram de vitória magra, você falou, olha, não tem vitória magra, tem vitória, derrota e empate. Que avaliação você faz? E a sua pegada, também você falou sobre a sua pegada aí, dá para contar pra gente agora? Existe vitória, existe derrota, existe vitória roubada, né? E nós vencemos com méritos, nós não vencemos roubado. E a torcida empurrou e nós lutamos bastante contra um adversário forte, um adversário que vem treinando já há muito tempo, que fez uma boa pré-temporada, que estava... Obviamente que o Palmeiras hoje é o time a ser batido, porque é o atual campeão brasileiro, então a gente não vai ter jogo fácil. Eu agradeço muito a Deus por ter nos capacitado, né? Hoje não foi muito na técnica, mas foi no espírito de grupo, graças a Deus nós vencemos, isso é o mais importante. Você avaliou aí, você está falando de vitórias roubadas, até você viu alguma coisa nessa rodada já, não? Não, vitória roubada porque a gente vê aí vários times aí que ganham, às vezes, porque uma bola saiu, ou porque teve um pênalti inexistente, ou porque deu uma cotovelada na cara do outro e o Júnior deu pênalti, enfim. Eu tô falando porque nós vencemos hoje com méritos e não tivemos ajuda de ninguém, graças a Deus. Então tem que exaltar a vitória. Muito se fala de, não, mas errou passe, mas isso, aquilo, é a vitória, nós vencemos. O Palmeiras jogou contra um time difícil em casa, no início da temporada e vencemos, entendeu? Eu acho que se me desse um papel para assinar todos os jogos 1-0 sofrendo de ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, ganhar Paulista, eu assinava agora, melhor do que dar espetáculo e perder. Muita gente fala do seu jeito voluntarioso e você falou aqui, se tiver que chegar junto firme, vai chegar. Esse negócio é polêmica, entendeu? Você acha que vocês querem muita polêmica, e principalmente vocês da Bandeirante. O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso, fala aquilo. A situação é muito clara quando eu estou falando a situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, eu volto a dizer aqui, porque o Miller tá lá também, o Miller fica ao vivo falando um monte de coisa também, né? A situação de dar tapa na cara, eu já me desculpei com todo mundo, não vou escutar nada não, eu já me desculpei com todo mundo, foi uma situação que eu falei que de repente eu posso ter exagerado no momento, entendeu? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então eu me desculpei, o que eu quis dizer é que o Palmeiras não vai pipocar pra ninguém, entendeu? Então acabou, não tem mais nada eu não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continua fazendo o seu trabalho aí, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e deixa eu viver minha vida. Ele tá na escuta, se quiser falar. Não quero falar, não tem nada pra falar com o Neto que continue o programa dele. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto. Tá bom, não. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto, e uma coisa que é verdade, o Neto teve oportunidade uma vez jogando futebol e jogou fora. E a segunda oportunidade que ele tá tendo, ele tá jogando fora de novo. Tá bom, esse é o Felipe Melo, tá aqui. E nunca se escondeu, sempre falou o que tinha que falar e às vezes falava até demais. Felipe,
tem como explicar um jogo como esse? esse? É tapa na cara de Uruguai que eu falei, pô. É isso aí, não é literalmente falando, me desculpei, mas foi isso que eu me referi. É um time que muito aguerrido, demonstraram aí, né? Acho que nós tivemos muito mais oportunidade de gols do que ele. No final de tudo não conseguimos fazer os gols, mas foi o que eu falei, na força ninguém vai ganhar da gente não. A gente pode perder, mas a gente vai sair de cabeça erguida. Eu acho que essa intimidade que eu falei lá atrás, que está sendo criada, o que fez a gente ganhar o jogo. No meu ponto de vista, o hábito não foi bem hoje, não costumo falar de hábito, tá? Mas hoje, no meu ponto de vista, não foi bem, mas o time foi ousado pra caramba e essa ousadura do nosso time fez que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso e parabéns ao grupo. Você tem que ter sangue frio também em determinados momentos de dividida com eles. Tem, sobretudo o cara que fez o gol deles estava me chamando de macaco. Durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí faz parte do futebol, não, desculpa. Isso aí excede ao futebol. Né? De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado, eu tenho aprendido muito, tenho controlado mais o meu ânimo e isso aí, glórias a Deus, por isso eu pude demonstrar hoje. Qual o jogador que te chamou de macaco? É o cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão ele ia tomar chibatada igual eu. E não é só no Brasil ou na Itália, não, o Felipe Melo arrumava confusão até na Turquia, mas ele diz que não. Um ex-jogador aí brasileiro pegou a bola, em vez de devolver a bola, veio driblando um, driblando dois, driblando três, driblando quatro, vai aparecer, vai fazer o gol, apareceu na minha frente, meu irmão. Irmão, não queria nem saber quem era, pô. Ele bola pro alto, pô. Faltava segundos pra acabar o jogo, pô. O cara não devolveu a bola, pô. Segundos pra acabar o jogo, ó. Pau nele. Vapo. Acabou o jogo. Aquilo dali era o Estádio Olímpico, a torcida, tem foto, que a torcida já tá assim em volta na pista pra invadir o campo já, porque os caras sabem que é perigo, o nego já invadiu o campo. Aproveitou a expulsão, meu irmão, o nego invadiu o campo. Aí eu saio, sai todo mundo... 86 mil torcedores só dos caras. Não, o nego invadiu o campo, o nego invadiu, mas não foi invadir o campo. Invadiram pra bater no Felipe Melo. Mentira, pô. Não invadiram pra bater nada, invadiram, tem foto dos caras, o nego sentado com cadeira tirando foto. Invadiram porque faz parte, os caras já faziam isso sempre. Que doideira. Entendeu? Aí esse bocó vai e fica falando essa besteira aí, não, porque o Felipe Melo... E no Mundial Intercontinental, que seja, que o Fluminense enfrentou o Manchester City, você lembra que ele arrumou uma treta daquelas com o Grealish, né? Falou um bolão do inglês. Eu já falei aqui e novamente vou repetir, desculpa as palavras fortes, mas já estou vendo um monte de idiota falar um monte de besteira, né? Como foi contra o Grêmio, né? Que eu comecei confusão, né? E eu não comecei nenhuma confusão. Eu simplesmente fui defender o meu jogador Martinelli. Aquele Grealish é um desrespeitoso, você tá entendendo? Ele joga numa seleção, é um grande jogador, mas é um desrespeitoso que começou a gritar olé no final, né? E claro, os nossos jogadores ficaram todos eles irritados. E quando acabou o jogo, o Grealish, ele escolheu um atleta menor. Ele foi em cima do Martinelli, né? E quando ele viu o Felipe Melo chegando, ele começou a se fazer de vítima. Se de repente é uma má influência, sei lá, fazer o que eu fiz, defender os meus companheiros, defender a minha instituição, eu vou fazer isso para sempre. Ninguém vai faltar o respeito com a instituição que eu estou trabalhando, nesse caso o Fluminense. Ninguém vai faltar o respeito com os meus atletas e ninguém vai cantar de galo pra cima dos meus atletas, não. Foi isso que aconteceu. Mas sempre foi desse jeito, cara. O Felipe Melo nunca teve papas na língua, chamando até qualquer um de bunda rachada. Eu acho que tem pessoas que ficam de fora querendo conturbar o ambiente do Fluminense, que é um ambiente muito bom, sabe? Então, assim, um monte de traíra, um monte de sem vergonha que fica jogando notícia fora, isso é muito sério. Porque aqui nós somos profissionais que trabalhamos, que levamos o alimento para nossa casa, a gente não está aqui de brincadeira, né? Para vir um bunda rachada e começar a falar um monte de besteira dentro do nosso grupo. O nosso grupo é um grupo que se gosta bastante, é um grupo que se respeita bastante, né? É um grupo que tem demonstrado ao longo do tempo que sabemos o que é vestir a camisa do Fluminense. E não tenha dúvida de que, com a ajuda do nosso torcedor, com esse ambiente que nós temos, a gente vai continuar sonhando a conquistar grandes objetivos. Essa é a verdade. Mas e você? Acha que se ele tivesse nesse Super Mundial ia arrumar assunto? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, beleza?